Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por estar aqui respirando e te agradecendo por mais esse dia de domingo, Pai, 18 de janeiro de 2026. A graça que o Senhor nos revelou, o Evangelho, que são boas novas, Pai, eu, graças a Deus, os tenho no meu coração. São várias palavras, Pai, que aqui, Pai, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor me deu, e já deu ao meu irmão, que ele vai entender, ele vai receber, porque ele é um filho, ele é um amado, ele é um herdeiro, ele é um predestinado, ele é um mais que vencedor, e vai entender a palavra do Senhor nesta manhã, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma confissão de fé, como o apóstolo Paulo já falava, Pai, diante do Senhor no primeiro século. Eu criei, por isto eu falei. E hoje aqui eu creio no século 21 e falo que a fé é a certeza de tudo aquilo que eu esperava, Pai, e a convicção de fato que eu não via, eu não acreditava, e agora eu acredito. Por quê? De 40 anos para cá, o Senhor me deu essa vida, e essa vida em abundância, essa vida que eu gostaria, Pai, que o meu irmão recebesse de Ti nesta manhã, porque o Espírito Santo é Ele que revela, como revelou para mim. Por isso, 8:1 de Hebreus, o Senhor dissera através do apóstolo que o Senhor enviara aos gentios: eu vou gravar nos seus corações as minhas leis, dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Eu vou usar de misericórdia com as suas iniquidades e vou ensinar do menor até o maior, como o Senhor nos ensina hoje. Nós aqui, sabendo de Ti, que o Senhor nos enviou o Espírito Santo, não procuramos homens para aprender nada do mundo lá fora, porque o mundo do Senhor espiritual está aqui dentro. Por isso eu confesso com a minha boca que o Senhor é Deus e o Senhor chegou em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus por mais um dia. Ah, eu tenho Cristo Jesus, Ele já desceu do céu, veio morar no meu coração. Ah, Cristo é amor, Cristo Jesus é perdão, Ele é mansidão. Você que procura Jesus, Ele já desceu da cruz, vive no teu coração. Oh, glória, obrigado, meu Pai, por mais um dia maravilhoso. Ah, eu tenho Cristo Jesus, Ele desceu do céu, veio morar no meu coração. Cristo é amor, Ele é perdão, Cristo é mansidão. Você que procura Jesus, Ele já desceu da cruz, vive no teu coração. Glória, obrigado, meu Pai. É só beber da água espiritual que Jesus Cristo lhe dá. Lembra da mulher samaritana, hoje a água que eu lhe der, um rio de água viva dentro de você fluirá. Não será mais preciso descer até o poço para buscar. Você não vai precisar. Agora o seu copo encheu pela renovação da palavra. Que lindo é receber esse grande amor que vive em mim e vive em você. Chega de tanto chorar, chega de tanto sofrer. Oh, glória a Deus, obrigado, meu Pai. Deus é amor, Deus é perdão e mora no nosso coração. João 4:23, antes da cruz, a mulher samaritana. Ele falou: meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e em verdade.
aqui no coração, tendo sempre de Deus o amor e o perdão. Então essa é a palavra da justiça que ele falou. O meu reino não é deste mundo. Por quê? Eu vou estar gravado em cada coração e vou ensinar a cada um, do menor até o maior, o amor e o perdão. Então muitos nesta manhã estão indo ao poço de Jacó, ao deserto, ao Egito, buscar alguma coisa, porque a história ficou na cruz. O Espírito Santo veio para nós. Quando você lê e entende, João, né? Eu conversando com um irmão, tá? E ele, vários anos dentro da igreja, e a pastora disse para ele que ele teria que ler João todinho, do primeiro até o final, tá? Mas só que para entender João, tem que entender as 14 cartas que Deus deu ao apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo aos gentios. João não, João terminou na cruz. Da cruz para cá, temos o amor de Deus no nosso coração. Então o amor não se esfria de Deus para conosco, né? Nós fugimos às vezes, né, daqui, do focar na palavra e seguimos outros deuses que estão nas congregações, porque ele foi bem claro, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, como fala em Hebreus 23, Atos 17, 24 e Atos 7, 48. Então, tudo está escrito para que nós entendêssemos aqui, nossa nova terra, porque ele habitaria em nós e nos daria revelação. Se eu ler João, eu não vou entender de Gênesis e Apocalipse. Eu vou ficar em João o tempo todo, o ano todo, e ali preso a um pastor, preso a uma doutrina. Eles têm o Espírito Santo e eu não tenho. Mas só que, da cruz para cá, o Espírito Santo foi ortogado, Romanos 5,5, e justificação pela fé, não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, já dizia o apóstolo Paulo, 2,16, porque Paulo, ele é o apóstolo aos gentios, a revelação está nas 14 cartas de Paulo. Toda a Bíblia tem revelação, mas se não entender, fica numa escravidão constante, e o pastor ali ensina aquilo que ele quer da regra da igreja dele. Aqui não, aqui nós somos livres para pegar a palavra e trazer a verdade, esta que liberta. Então aqui em João, né, capítulo 4, a mulher de Samaria, né, entendendo do 6 em diante, estava ali a fonte de Jacó. Hoje sabemos que o Egito, o deserto, o poço de Jacó é a lei de Moisés. Então João Batista, ele foi o último redator da lei. Quando você lê Mateus capítulo 11, do 12 em diante, a lei e os profetas perduraram até João Batista. Lucas 6,16. Então João ele foi o último. Da cruz para cá, não tem mais apóstolos. E as pessoas consagram apóstolo e fica ali, naquele culto de feitiçaria, naquele culto de arrumar dinheiro, naquele culto de enganar o próximo. E deixou 2 mandamentos: amar a Deus primeiro e o próximo em segundo lugar. Aí está, você cumpriu toda a obra de Deus quando você entendeu 2,10 de Efésios. Andamos hoje nas obras que Deus preparou de antemão para nós. Nós quem? Que entendemos o Evangelho da graça, porque o Evangelho da graça são boas novas salvação. Quando eu prego aqui diabo, Satanás, e faço um culto de feitiçaria, que é maldição, eu estou usando outros deuses no meu corpo de carne, sendo que esse corpo de carne morreu na cruz. Romanos 6,3, morreu lá o velho homem. Então, muitos ignoram isso aí. A placa da igreja não vai salvar, porque a salvação já aconteceu aqui. Por isso, pela graça, sois salvos. A mente ela foi iluminada e você entrou aqui, né, de Deus. 4,6 de João. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, meio-dia, eles tinham esse horário de oração, como hoje nas igrejas, né? Eles colocam o horário de oração, meio-dia, 6 horas, e por aí vai. Então, um costume que eles tinham lá no passado, só que o passado morreu. Hoje, a realidade é você estar aqui, já plantado, como casa de Deus, onde aquele é o cabeça, você que é a igreja. Por isso ele lavou ela com água pura. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Ali ele estava cumprindo as obras que hoje os pastores inventam nas igrejas e ficam lá, servindo a homens. Esses homens, eles querem o quê? Falcatrua. Eles querem o quê? Ficar lá
no gabinete pastoral e depois quer se envolver em política e ficar lá na bancada evangélica, onde ali eles cuidam daqueles que são das igrejas deles. Nós somos a igreja, Deus cuida de nós. Então eu saí desse meio e vim para cá. Aqui eu fico tranquilo, sereno e sem temor do mal. Provérbios 1:33. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. 9. Então ele disse à mulher samaritana, 2 pontos, como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Tu vê que antes da cruz não se dava. Como hoje não se dão, muitas pessoas não se dão um com o outro. Por quê? Bota a Bíblia embaixo do braço, eu sou evangélico, a minha mãe tem um capeta, o meu pai é da macumba, o meu pai não sei de onde. O teu pai, ele é de Deus, ele tem um espírito dentro dele, mas só que o ensinamento que ele está tendo lá fora é outro. Tipo assim, o meu ensinamento é só Deus. Eu não tenho nada contra quem usa uma imagem, quem usa um contato de fé. Eu apenas aqui trago uma verdade que liberta um coração para ver só o Cristo. Esse é amor espiritual. Então o amor de Deus não se esfria nunca. Agora as pessoas saem das congregações do homem, eles falam que a pessoa está desviada, desigrejada, e ele esfriou o amor de Deus para... Não, aquele é de Deus. Ele sabe que ele é de Deus, na casa dele ele pode pregar o evangelho e trazer bênção para muitas pessoas que estão aí desviada, que está aí talvez travada, porque ouviu uma palavra, e essa palavra matou essa pessoa. Ela tem que entender que nossa alma está ancorada em Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 6,19. É só ler todo o livro de Hebreus que você vai entender. 9. Então disse a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. 10. Replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria a água da vida. Então, quem dá a água da vida é Deus. Já deu para aquela mulher, já deu para você. Aí você vai lá para a igreja lá fora, buscar água que o pastor buscou em Israel. Israel, um país que está em guerra. Né? Todo lugar aqui está em guerra, mas só que você não está em guerra. Quem guerreou para você foi Deus, e te deu aqui o que? O reino de Deus, te deu aqui nossa nova terra, aqui Manaria de Mel, aqui você mora num pedacinho do céu, com esse entendimento aqui. Se tivesse entendimento aqui, você já está no céu, não precisa de mais nada, apenas você crer, entender e focar aqui na palavra do poder. 10. Replicou Jesus, se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te dá, pede água de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva, então a água é viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva, está dentro de você hoje. É só você abrir aqui, tem a pergunta e a resposta, e você vai partir lá para a igreja lá fora, no deserto, vão te dar muitas tarefas para fazer, porque ali eles têm uma regra, eles têm uma doutrina, ali eles envolvem muita gente em doutrina várias estranha, você segue. Paulo já falava lá 13:9 de Hebreus, doutrina várias e estranha. Agora aqui, só come aqueles que ele chamar pelo nome, porque é um predestinado, é um eleito, é um separado, é já um de Deus, aqui nesse mundo que aqui está. 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará até sede, porque a água do poço dá sede. A água da cidade dá sede, mas a de Deus não, porque ele matou a nossa sede, a nossa ansiedade, matou a solidão, matou a depressão e veio morar em cada coração, trazendo vida à igreja que hoje está aqui, sobre essa terra. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar de água para a vida eterna. Já começa aqui a vida eterna, por isso lá em cima não vai entrar carne, vai entrar o Espírito que é um anjo dentro de nós, por isso errais por não conhecer as Escrituras. Mateus 22, do 23 ao 31, está ali, você lê, você vai entender. Então aqui, a mulher samaritana, né, com essa conversa com ele, então ele desceu do céu, já veio, está no nosso coração, ele passou como criança, né, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, passou pela cruz, morreu, ressuscitou e veio morar em nós. Então, quando tem festa nas igrejas, existem aquelas festas ali, por quê? Não acreditam que ele já voltou e mora em cada coração, porque ele é o verdadeiro amor. 6 João 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Já desceu do céu. Ele não desceu do forno da padaria
irmão lá, não. Desceu do céu e mora no teu coração. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Já deu a carne dele lá e trouxe vida à igreja. Por isso ele falou, 10:7 de João, todos quantos vieram antes de mim é ladrão e salteador. Agora, 10:10, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então, você lê João, você vai entender, porque você entendeu aquilo que Paulo escreveu. Aquilo que Paulo escreveu, você entendeu. Então, ele desceu do céu, porque ele lá esperava o pão material. Mas aqui não, aqui é espiritual. É que vão mais à igreja hoje fazer Santa Ceia, que ali é parte judaica. Jesus celebra a Páscoa, Lucas 22:14, antes do sofrimento dele, porque João, ele foi o faz da lei. Por isso, não tem pastor, não tem pastora, não tem apóstolo, não tem nada disso, porque você aqui é um pregador da palavra, você entendeu o mistério que eu estava oculto e hoje no teu coração, esse amor e esse perdão. Então, o que aconteceu com João? Ficou para escrever o Apocalipse. Então, tudo consumado. Ele falou, Pai, está consumado, rendeu o Espírito e voltou ao céu. Mas ficou aqui. Aquele que subiu é o mesmo que desceu e está aqui. Por isso ele falou, o trono é onde eu estou, mas a terra aqui está dos meus pés. A 7:49. Aqui está, João, capítulo 21, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Qual? João. Na Santa Ceia, ali está. O qual, na Santa Ceia que não foi ceia, é Páscoa, foi Páscoa, né? O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Tu vê que Judas o traiu, mas Judas participou da Santa Ceia. Como tem muitos pastores que participam da Santa Ceia e faz falcatrua aqui no mundo secular e no religioso. E envolve as igrejas na ruína, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não tem igreja aqui feita muçulmana que a pessoa vai lá e aquela é a verdadeira. Não, verdadeira é você. Quando você entendeu que você é separado, você tem aqui a mente de Cristo para entender esse mistério. E perguntar, Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E quanto a João? Aí Jesus vem e diz, responder Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti segue. Tu vê que na Santa Ceia, até que eu venha, né? Lucas 22:14. Depois que ele passou pela cruz, acabou a Páscoa, acabou a ceia, acabou o batismo nas águas, acabou o dízimo, tudo acabou lá, porque era a obra da lei. Por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, versículo 10, capítulo 10, do 1 ao 4. Por isso que Paulo sentia, né, vontade que os judeus se convertessem a Cristo, para quê? Para aprender o Evangelho. Não a lei de Moisés, a lei acabou porque era fraca e pobre, hoje você está aqui no reino do Filho do seu amor. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quando a ti, segue-me. Então ele veio da cruz, a lição na vida, e o templo caiu, e aí ele vem para nós. 14, 1 de João, não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. A morada é aqui, onde aquele é o cabeça, é o templo do Espírito Santo. Por isso que é um pastor e uma igreja. João 10:16. Está escrito lá. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que o discípulo não morreria, mas se eu quero que permaneça até que eu venha, que te importa? Ele chegou. Por isso, 14 de João 18. Não vos deixarei órfão, voltei para vós outros. Ele voltou no primeiro século, entregou o Espírito Santo a todos nós, porque nos foram otorgados. Ele falou, depois daqueles dias, derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Derramou. João 2:28, 37:14 de Ezequiel, 2:1 de Atos, 5 de Romanos. Você leu Romanos 5 em diante, ali está. Justificado pela fé, você recebeu o Espírito Santo, não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, já dizia Paulo, Atos 16. Por quê? É por fé. O justo viverá por fé, não por obra da lei. Aquele que vem, virá e não tardará. Primeiro século veio lá e aqui instituiu as igrejas, que somos nós hoje. Uma igreja e um pastor. Eu sou uma igreja, você, junto comigo, é a igreja, porque é por fé, não é por obra. Então, junta todo mundo para fazer as obras. As obras é do homem, não é de Deus.
Aquele que entendeu esse mistério, aqui entrou dentro de Deus. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Na cruz, ele passou pela cruz, João ficou para escrever o Apocalipse, para quem? As 7 igrejas da Ásia. Ali terminou tudo, aqui você entrou. Novo céu e nova terra. Quem profetizou? Isaías 65, 17. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13. E está falada a verdade aqui para você. 21 de Apocalipse, novos céus, nova terra. Passaram-se vários governos e você aqui é governado pelo Espírito Santo que desceu do céu e te ensina a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão no coração. Por isso que Gálatas 5, 18 a 22 está ali. Paulo separa carne e espírito. O que é do espírito que você tem dentro de você, que dá fruto bom? O amor, o perdão, a paz, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade, a paciência. Isso é o fruto do Espírito que você hoje aqui na tua casa, você fornece àqueles que necessitam da palavra de Deus, em espírito e verdade. Então o pão já desceu do céu. Não vai descer da padaria para que eu aqui faça Santa Ceia e dê para você um pão e um suco, não. 17 Atos 25, ali Deus não é servido por mãos humanas. E eles servem Deus por mãos humanas, algo tangível que eles estão vendo e dizem que tem um Espírito Santo. Não, desceu do céu, já está dentro de nós, Cristo formado em vós. Já falaram lá antes da cruz, a esperança da glória. Só que a esperança chegou já para eles lá, chegou para nós aqui, e eles lá tinham aquela convicção de que esperavam aquilo que Jesus traria para eles, trouxe para eles, e nós aqui recebemos de graça. Por isso, a pregação é de graça. Eles cobram aí 50 mil, 30 mil no mundo gospel, religioso, e aonde quer que seja. Mas aqui não. Aqui é Deus que fala a verdade. Ah, eu tenho Cristo Jesus, Ele desceu do céu, veio morar no meu coração. Então, lá da cruz, eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam lá, não é esse aí o filho de José e Maria? Não conhecemos o pai e a mãe? Ele não é carpinteiro? Então se pergunta, né? Perguntam até hoje, os fariseus, os saduceus, ficam perguntando, irmão, onde é a tua igreja? Quem é o teu pastor? A igreja aqui sou eu. Ele aqui é o meu pastor, ele aqui é o cabeça. Aqui ele me ensina a palavra da verdade, da justiça, que muitos precisam entender, para sair da mão do homem, porque ali você entende 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus participou lá na cruz, para que, por sua morte, matasse, aniquilasse, destruísse o diabo, que isso dá dinheiro para a igreja. E 2,15 de Hebreus, ele tirou as algemas e te entregou. Jesus entregou ao Pai, o Pai veio e te ensina. Ele falou, eu vou ensinar do menor até o maior, de teus pecados. Não vou me lembrar mais. Por que o pecado? Porque o pecado, ele era a transgressão da lei. Hoje nós cometemos uma obra da carne, não tem como tu fugir disso, abençoado. Então as pessoas se autocondenam e ficam aí, na solidão, na depressão, prejudicado com esse corpo de carne. Agora, quando você entende Romanos 6, 3 e 4, lá na cruz, ficou o nosso velho homem, para que nós fôssemos transformados, 12, 1, 2 de Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você leu 1 Coríntios, 2,16, nós temos a mente de Cristo. Irmão, dê um like nessa mensagem, entenda que Deus é amor, é perdão, jamais Ele vai fazer que você se esfrie, porque a palavra está aqui. Foque na palavra e entenda que Ele mora na tua casa aqui. Entre no seu quarto nesta manhã, ore a Ele, fale com Ele, Mateus 6,5. Mas não vai para a aglomeração, não vai para o oba-oba, que lá te levam à ruína. Por quê? Porque muitos estão presos hoje, pastores, evangélicos e não sei mais quem. Por quê? Comete uma obra da carne e vai preso e ficam ali sem saber o que fazer. Mas o Espírito Santo, ele jamais vai preso, porque ele tem o entendimento, ele tem a sabedoria, ele tem a inteligência que Jeremias profetizou lá, 3,15, para que você entrasse aqui e recebesse a revelação, o amor de Deus e o perdão. Oh, glória, obrigado, Senhor, que nós possamos ter um domingo maravilhoso, em nome do Papai, graças a Deus, obrigado, meu Pai.